Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este dia. Que a graça do Senhor abunde soberanamente sobre a sua vida e que você se sinta abraçado pelo Senhor. Eu louvo ao Senhor pela sua vida e pela sua família e louvo por você estar aqui mais uma vez conosco. Se você é uma pessoa que está aqui pela primeira vez, eu peço a você se inscreva e apoie essa iniciativa para podermos levar a palavra de Deus para mais pessoas. Se você é uma pessoa que assiste e não é um inscrito, se inscreva também. Se você é um inscrito, permaneça conosco, firmes e fiéis nesta obra que é do Senhor. Nós vemos, estudando aqui o Saltério dos Hinários, os Salmos, e nós lemos até o 27, vamos para o 28, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem como título na epígrafe do texto, Súplica e Ações de Graça, Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, para que não suceda que, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve minhas vozes e súplices, quando a ti clamo por socorro. Quando erguer as mãos para o teu santuário, não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Apaga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e é o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, que salmo maravilhoso. Quanto mais eu tenho estudado os salmos, eu tenho ficado maravilhoso com aquilo que eles têm para nós. Nós geralmente, quando buscamos um refrigério, uma palavra de conforto para os nossos corações, nós pensamos em ler logo o quê? Os salmos. Os salmos, quando nós lemos, geralmente são as palavras mais doces e apetitosas que nós temos em toda a Bíblia, porque sempre tem salmos alegres, confiantes, exultantes. E eu posso trazer para vocês, por exemplo, como esse salmo, eu posso dar um tema específico para ele, como o clamor e o louvor estão em plena harmonia. Meus irmãos, nós devemos sim clamar ao Senhor e devemos sim louvar ao nosso bom Deus. E neste salmo nós vemos isto. Nós vemos o clamor de um homem que estava aflito, necessitado, e nós vemos ele em meio a essas dificuldades e lutas, ele louvando também ao Senhor e intercedendo pelas pessoas e pelo seu povo. Davi ele é um grande exemplo para nós nisso. Meus irmãos, o contexto deste salmo, tudo indica que era quando Davi ele estava sendo encurralado pelo seu filho Absalão. Ele estava sendo encurralado pelo seu filho e pelos homens que outrora estavam ao seu lado, que o traíram, que estão agora com o seu filho tentando o derribar. E nós podemos aqui dividir este texto em quatro partes para que a gente possa ter um bom compreendimento desta palavra. Do versículo 1 ao versículo 2, nós vemos aqui o clamor do necessitado. Preste bem atenção no que Davi aqui ele fala. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, para que não suceda que, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Meus irmãos, nesse Salmo 1, nós vemos que a necessidade que Davi ele tem é uma necessidade urgente. Ele precisa daquilo para agora. Ele diz, clamo, Senhor, a ti. Meus irmãos, o clamor, ele é diferente de um pedido. Quando nós pedimos, nós não temos tanta pressa. Mas quando nós clamamos, é como se disséssemos, Senhor,
É com urgência, Senhor. Senhor, por favor, olha para mim, atenta para mim. E ele diz, veja, meu Deus, não esteja surdo para comigo, ou seja, me escute, porque a minha necessidade é urgente. É como se Davi ele estivesse cercado, os seus inimigos o tivessem cercado todinho, ele não tivesse saída, e ele diz, Senhor, ou é agora, ou não vai ter outra maneira. Me salva agora, Senhor, por favor, olha para mim, olha para este povo aflito. Então ele intercede, ele clama ao Senhor, e ele diz, não seja surdo para comigo, não te cales acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ele diz, Senhor, não me deixe cair nessa peleja, não me deixe ser morto como os ímpios, como aqueles que realmente a sua paga tem que ser a morte, porque o salário do pecado é a morte. O verso 2, meus irmãos, a humildade de Davi a se dirigir a Deus. Ele diz, ouve minhas vozes súplices, ou seja, as minhas vozes simples, as minhas vozes necessitadas, quando a ti eu clamo por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. É como se Davi dissesse desse jeito, Senhor, por favor, meu Deus, eu necessito de ti, eu preciso de ti. Se não for o Senhor por mim, o que será? E olha que estamos falando, meus irmãos, do maior general de guerra que houve no povo de Israel, que foi Davi. O homem que mais venceu guerras, o homem que mais venceu batalhas, um homem que derrotou um gigante de mais de 3 metros de altura, quando ele tinha entre 17 e 13 anos. Um homem que matou um urso e um homem que matou um leão. E ele não se dirige a Deus com arrogância, batendo no peito, como muitas das vezes nós queremos barganhar com Deus, dizendo, mas Senhor, eu faço a tua obra, Senhor, eu evangelizo, o Senhor tem que fazer isso por mim. Não. Peça para o Senhor com humildade. Se volte para Ele e exponha a Ele a sua necessidade. Em segundo, meus irmãos, nós vemos que o pedido de justiça e uma sentença. Davi ele pede justiça a Deus e ele pede que Deus ele dê uma sentença aos seus inimigos. Ele diz assim no verso 3, não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, os que falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Meus irmãos, Davi aqui ele expõe o pecado desses homens maus, que eles até tentam mostrar que são pessoas boas, até tentam mostrar que têm paz, que as suas ações são boas, mas que na verdade o seu coração é cheio de perversidade. Talvez você conheça alguém assim. Alguém que muitas das vezes na frente das pessoas se faz a pessoa mais bondosa e mais generosa do mundo. Mas quando não tem ninguém por perto, ele trata as pessoas maus. Eu conheço muitas pessoas assim. Eu conheço muitas pessoas que na frente dos seus líderes são excelentes funcionários, mas que quando os seus líderes eles saem de perto, essas pessoas se tornam o cão chupando manga na vida das pessoas. Isso é um ditado bastante popular aqui na nossa região brasileira. O 4, nós vemos que Davi ele faz um pedido de justiça e de sentença para essas pessoas. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme as obras de suas mãos e retribui-lhes o que merece. Davi diz desse jeito, Senhor, se eles tratam as pessoas com maldade, retribui-lhes com maldade. Se eles querem encarcerar, se eles querem confundir, que eles querem ser mentidos, Senhor, com a tua justiça, porque tu és um Deus justo, pune eles, Senhor. Davi ele pede para que essas pessoas elas sejam punidas pelos seus atos. Ou seja, se você praticar um ato de justiça, você receberá a justiça. Mas se você praticar um ato de maldade, você receberá o mesmo mal. No verso 5, como vivem os que estão longe da presença do Senhor? Davi aqui, ele fala justamente sobre aquelas pessoas que no nosso contexto atual são aqueles famosos desviados, pessoas que estão desviadas da fé, que não vivem mais na presença do Senhor. Ele diz, e visto que não atentam para os teus feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, e ele os derribará e não os reedificará. É como se Davi dissesse desse jeito, Senhor, essas pessoas não fazem caso de ti. Essas pessoas não veem o que tu fazes. Essas pessoas não veem que o Senhor fez os céus, a terra, o Senhor criou os pássaros, os animais, o Senhor criou a relva, o Senhor nos criou. Eles não dão caso, Senhor, daquilo que tu fez. Eles não dão valor aos teus feitos, Senhor. Eles não retribuem segundo a tua vontade. E aqui, meus irmãos, eu quero lembrar de um caso bem atual que nós estamos passando aqui no nosso Brasil.
de uma jovem chamada Priscila Alcântara. Essa jovem, até uns meses atrás, essa jovem era uma cristã, que louvava ao Senhor, que glorificava a Deus, que era uma compositora de músicas para o Senhor, inclusive ela tem louvores bonitos que exaltam ao nome do Senhor. Mas essa jovem, ela se desviou do seu caminho. E hoje ela está vivendo aquilo que, segundo ela falou, ela está vivendo aquilo que ela tinha o desejo de viver. Ou seja, ela se desviou do caminho do Senhor. E hoje ela está andando segundo esses homens. Não fazem caso do que Deus ele faz, não fazem caso do seu poder, não fazem caso de que Deus vai tratar com justiça, não faz caso de ter temor e respeito pelo Senhor e por tudo que o Senhor ele faz. Então, devemos ter bastante cuidado para que nós também não nos desviemos pelos nossos caminhos, porque a paga, ela é dura. Em terceiro lugar, meus irmãos, o louvor do adorador e a confiança no Deus justo. Olha só o versículo 6. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. Adorando ao Deus justo e louvando ao seu santo nome. Davi, mesmo em meio a essa perseguição ferrenha do seu filho e dos seus antigos companheiros e agora seus traidores, mas Davi, ele ergue suas mãos para o céu e ele diz: bendito seja o Deus, porque ouviu as minhas vozes humildes. Bendito seja o Senhor, que me escutou, que não virou as costas. Senhor, como eu te louvo, Senhor, como eu te adoro. E aqui, meus irmãos, tem um grande ensinamento para mim e para você. Mesmo em meio às dificuldades e às lutas, não deixe de louvar ao Senhor. Em vez de você murmurar, louve ao Senhor, porque isso o Senhor se agrada. No verso 7, reconhecendo que Deus é quem nos sustenta e nos guia. Olha o que Davi ele diz: o Senhor é a minha força, é o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido e por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico o louvarei. Davi ele diz o quê? A minha força vem do Senhor. O Senhor que me fortalece. Quem me protege é o Senhor que é o meu escudo. O meu coração ele confia em carros, em cavalos, em riquezas, nos homens. Não, o meu coração confia no Senhor e exulta o seu santo nome. O meu cântico eu o louvarei, Senhor. Davi ele diz, meus irmãos, para nós: confie em Deus, descanse em Deus, espere em Deus, espere que o Senhor ele vai cuidar de você e vai te dar glória. E no verso 8, meus amados e queridos irmãos, Davi aqui, ele tem o reconhecimento que Deus é quem o firma nos seus passos e mantém forte a sua fé. Ele diz: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Ele diz o quê? Que, meus irmãos, a nossa força está fundamentada na nossa fé em Cristo. Nós não precisamos ver para crer. O Senhor ele nos fala que mais bem-aventurados são os que creram sem ver, porque esses têm um galardão. Aqueles que viram não creram, mas bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Nós não conseguimos ver a Jesus com os nossos olhos, não conseguimos apalpar a Jesus, mas nós temos esta convicção de que Ele é o Criador, o Salvador, o Filho unigênito que veio para este mundo, se doou naquela cruz e com seu sangue remiu todo o seu povo, meus irmãos. Que glorioso é os homens e mulheres que firmam a sua fé e que se mantêm fortes no Senhor, mesmo em meio a dificuldades como Davi que ele tinha. E em quarto e último lugar, a oração intercessória. A oração intercessória é aquele que nós intercedemos pelas pessoas. E Davi aqui ele nos mostra no versículo 9, porque tinha muitas pessoas com eles. E Davi, principalmente quando ele chegou ali naquela caverna de Adulão, onde ele chega e tem bastante pessoas refugiadas, e ele ali se torna líder daqueles homens, ele diz assim: nós vamos ver aqui 4 pedidos que Davi faz, intercessórios a Deus. Ele diz: salva o teu povo, é o primeiro. Ele pede salvação para o povo do Senhor, ele pede para salvação para ele pede salvação para todos aqueles que fazem parte da família de Deus. Ele diz: Senhor, salva o teu povo. Meus irmãos, Deus tem prazer de salvar o teu povo, mas nós temos a obrigação de intercedermos pelos nossos irmãos e principalmente pelas pessoas que estão fora do alcance do Senhor. Ele faz o seu segundo pedido: abençoa a tua herança. Senhor, abençoa o teu povo amado. Senhor, os concede paz, os concede graça, os concede refrigério. Senhor, os concede vitória. Abençoa o teu povo.
Ore, meus irmãos, pedindo bênçãos de Deus para as pessoas. Em terceiro lugar, ele pede que Deus guie o seu povo. Ele diz: apacenta o teu povo. Senhor, guia o teu povo, meu Deus. Os caminhos, meus irmãos, são tão difíceis. Meus irmãos, a palavra do Senhor ela nos diz que há dois caminhos. O caminho largo, né? Aquele caminho das facilidades em que muitos vão por eles. Mas tem aquele caminho estreito, cheio de espinhos, cheio de dificuldades, de buracos. Mas Deus, Ele nos guia. O seu Espírito Santo foi mandado para nós para isso, para nos servir de consolador e de guia. Então, peça isso também, que Deus guie as pessoas. E em quarto e último lugar, exalta da vida para sempre. Ele diz: exalta-os para sempre. Glórias ao Senhor, meus irmãos, aleluias. E esta exaltação, meus irmãos, virá sobre nós quando um dia nós estivermos no céu com o nosso Senhor e Criador, que nos formou. Meus irmãos, eu quero concluir este salmo maravilhoso dizendo o seguinte: o nosso louvor e a nossa oração têm que andar juntos. Se você é uma pessoa triste, tem algum problema com você. Porque o povo de Deus é o povo mais feliz deste mundo, pois vão morar nos palácios de ouro celestiais, ao lado do seu Criador, glórias a Deus, pelos séculos dos séculos e toda a eternidade. Amém. Eu sei que é difícil, não é fácil. Não é fácil passarmos por uma provação com um sorriso no rosto e louvando a Deus. Mas é necessário, porque quando louvamos e intercedemos ao Senhor, nós estamos ali a todo tempo, batendo na porta do Senhor e dizendo: eu estou aqui sendo fiel a Ti, Senhor. E aqueles que são fiéis ao Senhor, o Senhor é fiel à Sua palavra. E eu quero concluir dizendo isto, meus irmãos, segundo as minhas palavras: louve e adore, mesmo que sejam com lágrimas nos olhos, não deixe de louvar. Louve e adore ao Senhor, mesmo que você esteja passando por momentos muito difíceis, muito turbulentos, mesmo com lágrimas nos seus olhos, mesmo com o seu coração apertado, amargurado, sofrido, mesmo com perdas irreparáveis, como de um familiar, de um filho, de uma esposa, de um marido, mesmo que você tenha perdido um emprego, alguém que você ama, mesmo que você não esteja se sentindo valorizado, mas louve ao Senhor, mesmo com lágrimas nos olhos, e diga: Senhor, eu estou aqui para Te louvar, para Te adorar. Eu vim para adorar-Te, Senhor. Vim para cantar-Te. Vim para dizer, Senhor, que és o meu Deus. És totalmente amado, totalmente vivo. Tu és soberano para mim. Ó Pai, eu louvo ao Senhor, meu Deus, por mais um dia, meu Pai. Poder expor a Tua palavra, poder ser tão abençoado, meu Deus, com os meus irmãos. Que a Tua graça, que a Tua bondade, que o Teu poder seja derramado sobre nós, que o Teu Espírito Santo nos impacte, Senhor. Ele nos faça sentirmos a necessidade de louvarmos, adorarmos ao Senhor, mesmo em meio às lágrimas, de intercedermos pelos nossos irmãos e de sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Salva o Teu povo, exalta-os para a honra e glória do Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e nos livra de todo o mal. É isso que eu te oro e te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, que a graça do Senhor invada o seu coração. Eu quero te fazer dois pedidos. Se você não faz parte dessa comunidade, por favor, se inscreva. Curta, comente e compartilhe. Se você tem alguma vontade de saber sobre algum texto que você não entendeu, coloque aqui nos comentários e diga: Tiago, você poderia me explicar sobre isso? Eu tenho alguma dúvida. Eu vou ter o maior prazer de poder estudar, de poder trazer essa palavra para os irmãos e aprender também, né? Porque aqui é uma troca de aprendizado. Cada vez que eu vou fazer um programa, que eu estudo a palavra do Senhor, eu aprendo e transmito aquilo que eu aprendo e me sinto muito feliz com isso. E o segundo, eu faço um pedido, mas o Senhor deu uma ordem, tá? Vamos por todo este mundo, meus irmãos, levando o Evangelho a toda criatura, para salvar almas perdidas e trazê-las para o Senhor. Fiquem todos com Deus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.